Mas agora, família, assunto seríssimo, tá? A gente vai assistir agora um vídeo de 38 minutos e 21 segundos da INTZ falando desse campeonato como um todo deles, tá ligado? O Yamp vai vir aqui falar, colocar a cara no sol, o Aoshi, todo mundo, e é muito válido, guys, é muito válido assistirmos. Parem de spamar o saiu aí, viu, canalhas? E deixem o salve para o Eutobas. Acho que é sempre difícil lidar com derrota, ainda mais quando vem uma sequência gigantesca como foi. Tive que aprender a lidar com a frustração de um jeito melhor, assim, de um jeito diferente, porque quando você começa a perder todos os jogos, assim, parece nas alturas. Meio que tá tudo errado, assim, né? Você não consegue meio que se agarrar a coisas boas, assim, porque basicamente não tem, né? Pô, depois das 14 derrotas seguidas, assim, a gente fica muito mexido, né, da cabeça. Acho que frustrante é a palavra que eu descrever esse primeiro split. Acho que minha expectativa para o que aconteceu foi bem diferente, né? Eu imaginava que a gente fosse para playoff, nossa. Só que a gente acabou ficando em último lugar. A gente tava correndo atrás, eu acho que o mental começou a pecar quando a gente tentou muita coisa e não tava alinhando, demorou, sabe, para engatar certas coisas. E Yamp tá calvão, hein, filho? Esse split machucou ele, filho. Já tá calvaço. Quais eram as suas expectativas para esse primeiro split do CBLOL, time novo? Eu acho que esse split tem que Ganhar. Pra ser bem pé no chão, assim, né? Eu acho que a nossa meta principal era chegar no playoff, ao menos, né? Da minha parte, a expectativa estava bem alta. Eu acho que ano passado foi um bom ano, não somente pra gente da NTZ, mas pra mim também. Na minha visão, eu fui top 3 de ano do Brasil, então eu tava com uma expectativa bem alta, não somente no time, mas individualmente falando. As minhas expectativas para a NTZ eram bem altas, assim. Eu estava bem confiante com jogar com jogadores bem experientes, né? Que é o Tai, o Yamp, o Damage. Então, imaginei que, né, o que foi acontecer também foi em aprender bastante, né, com todo mundo. Então, eu estava imaginando que a gente ia ser um dos melhores times, assim. Eu acho que minha expectativa era de pegar no mínimo playoff, sendo sincero. Eu acho que principalmente o Damage e o Tai, eu imaginei que fossem agregar bastante. O Damage ia agregar bastante, acabou de 3 finais, esse último split na Cade. As expectativas obviamente não estavam tão altas, sim, porque eu não tinha jogado com nenhum dos outros jogadores, então eu não conhecia muito bem. Eu tinha grandes expectativas na Coach Steph e acabou que elas se comprovaram mesmo. Acho que a Ocean Strazi mandou muito bem. Minha expectativa para esse split com certeza era melhor do que o que a gente fez. Eu acho que a gente tinha baixas chances de ser campeão, apesar de eu sempre querer ganhar, mas eu acho que a gente conseguia performar muito melhor do que a gente fez. Obviamente eu não me isento disso, né? Eu acho que como comissão a gente poderia ter feito um trabalho melhor. Eu acho que os jogadores poderiam ter performado melhor, então muita coisa não deu certo para ser como foi. As expectativas eram maiores do que a colocação que a gente acabou alcançando. Claro que se não começa o campeonato esperando ficar em último, mas a gente tinha a expectativa de que a gente conseguisse ter resultados melhores, que a gente conseguisse Sim, ter um ponto de partida eu cedi a minha casa pra eles gravarem mais sólido aqui. do que a gente teve, que a gente conseguisse um resultado maior para chegar no playoff, para disputar de fato o campeonato. Então, claro que a expectativa era maior do que o que aconteceu, mas também não era como se a gente tivesse chegado esperando ser campeão, sinceramente. É óbvio que sempre que a gente entra na competição, a gente entra para ser o melhor e vencer o campeonato, acho que todo mundo quer isso, né, e anseia por isso. Mas acho que ao mesmo tempo você tem que ser realista também. A gente tinha um time montado meio que recentemente, a gente tinha jogadores novos, era um time começado do zero, então a gente sabe que principalmente a gente, assim, eu ou o Damage, assim, joga há muitos anos, assim, que é difícil chegar, assim, com um time novo e já ser campeão, assim, então eu acho que a meta inicial era chegar num possível playoff. Quando a gente começou assim, eu comecei a enxergar aquela expectativa se pagando. Eu acho que na primeira semana a gente estava muito bem, mas no decorrer do split, assim, parece que nada estava dando certo. Eu acho que até da minha parte individualmente, como coletiva, todo mundo. E parece que, de certa forma, a gente não enxergava como corrigir isso a tempo. Eu acho que quando a gente começou a enxergar, já era tarde demais e acabou acontecendo o que rolou. Então a expectativa estava bem alta da minha parte. F total. Acho que voltar para a NTZ, por mais que mudou muita coisa, né, ainda teve um sentimento meio que nostálgico, assim, né, acho que
pelas pessoas que trabalham no bastidor, ainda tem bastante. E foi onde ele discussão desde a conseguiu minha tudo época, então na carreira dele, né? me Na deu um CNTZ. sentimento bom, assim. A adaptação eu acho que foi um pouco complicada, eu acho que isso que foi o nosso maior erro nesse split, porque eu acho que como veio dois caras diferentes que são experientes também, que é o Damage e o Tar de outros times, eles tinham a fórmula deles de vencer no campeonato e a gente tinha a nossa, então o Aituz ali estava só existindo no meio disso tudo acontecendo, né, porque não, ele é o cara menos experiente, é a primeira vez do split dele. Sobre minha adaptação, eu acho que foi bem diferente, assim, né? Porque todos os jogadores têm uma personalidade bem forte, então é muito diferente, né? Dos times que eu joguei no Academy mesmo. Então, e também tem o Aoshi, que é um treinador muito diferente do que eu já tive. Acho que nossa adaptação fora de jogo foi muito boa. Acho que todo mundo é muito tranquilo. Acho que foi a primeira vez que eu tive um time full brasileiro, sem ser com o time Academy da Renzo lá, mas foi um caso meio à parte. Então acho que foi uma experiência bem positiva. E falando em game, acho que a forma de alinhar o pensamento que demorou um pouco mais. O Damage e o Titan tem uma bagagem bem grande do que eles já viveram, né? O que é totalmente certo. Então, em game só demorou um pouco mais pra alinhar, mas acho que agora as coisas, principalmente no fim de split, começaram a se alinhar. Eu sinto que eu demorei um pouco para me adaptar ao estilo de jogo de cada um. Ser suporte, você tem que saber como seu time joga, saber lidar com cada um individualmente, então acho que eu demorei um pouco para me adaptar, mas o Aoshi me ajudou bastante nisso. Acho que ele dá o direcionamento assim para cada um, meio que dá um papel para cada um, facilitou bastante o meu trabalho também. Tipo, Acho que off tudo... topic, eu tô achando extremamente troll essa musiquinha de fundo, tá ligado? Porque acho que ficou uma coisa apelativa pra ter dó, né? De ser uma história triste e etc. Mas eu acho que só poderia eles falarem ali sem essa paradinha de fundo, tá ligado? Então, tá parecendo velório, enterro e etc, tá ligado? Tipo, acho que não precisava. time novo demora um pouco mais para clicar. Eu sinto que sinergia com os players afeta muito a performance dentro de jogo. Se você vai confiar que o cara vai fazer tal coisa para você fazer a sua jogada, etc, eu acho que muda bastante. A gente demorou um pouco para criar essa sinergia. Sobre eu com os jogadores, eu acho que foi tranquilo pela personalidade deles, mas eles demoraram um pouco para entender como eu trabalhava também. Então é algo para eu mudar para o futuro, ter uma abordagem um pouco diferente iniciando o split, tendo um planejamento diferente de como eu vou setar tudo que vai acontecer durante campeonatos. Bom, a adaptação não foi do jeito que a gente esperava. No começo do ano a gente teve alguns problemas de logística que não estavam no planejamento. A gente demorou um pouco para conseguir treinar presencialmente. A gente teve uma definição do time um pouco em cima da hora. Isso foi porque a INTZ vendeu o office deles para a Cade e por isso os jogadores estavam tendo que treinar debaixo da ponte. Aí quando chovia, eles precisavam sair de uma ponte para outra ponte. Então isso atrapalhou um pouco o processo de adaptação inicialmente, atrapalhou também um pouco a criação da sinergia do time no primeiro momento. E eu acho que trabalhar com jogadores novos e a comissão técnica, primeiro falando da comissão, acho que foi bem novo para mim, assim, né? Eu acho que quando eu jogava no Fluxo eu tinha uma ideia bem diferente de como era poder jogar o jogo, assim. E acho que não implicando se um jeito melhor ou pior, mas acho que chegando aqui, no começo foi um pouco difícil, mas eu acho que eu aprendi um jeito novo de jogar. E eu acho que meio que juntando com o que eu já sabia, acho que meio que casou bem, assim, né? Vamos dizer, eu acho que hoje em dia eu tenho uma boa visão do jogo, assim, que meio que agregou com tudo que eu já sabia, com o que eu aprendi aqui. Então ficou entre nós três, assim, os caras mais experientes junto da Aoshi, com uma opinião que a gente tentava se entender, mas a gente se complicava mais ainda dentro de jogo. E com os jogadores, acho que foi uma experiência difícil, né? Eu acho que, não só porque teve jogadores novos, mas eu acho que, principalmente no começo do campeonato, a gente enxergava o jogo de uma maneira muito diferente e era muito difícil a gente ir meio que assim para uma jogada e tá todo mundo pensando a mesma coisa, assim, né? Tanto que tem várias teamfights, vários plays, assim, que uma parte do time tá pensando em uma coisa, outra parte do time tá pensando outra, às vezes uma pessoa individual. INTZ versus Fúria Dragon, eu também pensando em um negócio completamente diferente, então as plays ficavam muito desconexas uma da outra. Então acho que essa foi as minhas experiências. Acho que a adaptação foi um pouco complicada e Cara, no final a gente tá... Eu quero que eles expliquem melhor isso daqui, porque eu tô achando muito raso o que eles estão falando. Tipo, eles virem pra
um conteúdo que é esse e falar e ficar só nisso de, né? Ele, obviamente, ainda vai ter mais pela frente, mas até aqui eu tô achando muito raso. Vocês não acham? Porque, tipo, como que eles passam 3 meses? Quanto tempo foi a fase de grupos? Como que eles passam 3 meses tendo problemas de sinergia, tá ligado? Pô, você está pensando uma coisa, outra pessoa está pensando outra. Mano, os dois calem a boca, vocês vão fazer isso. Acabou. Entendeu? Claro, é muito mais longo do que isso. Mas no final é isso, entendeu? Tá se entendendo mais, mas como eu disse, já é tarde demais também. Eu acho bacana, guys, esse vídeo. O Arlok perguntou Pra mim Vini, foi uma experiência. qual a necessidade desse vídeo. Tipo, o que eles vão falar, sabe? Eu acho importante, guys. É porque dentro do LoL, as pessoas têm muito a cabeça de que, tipo, só time que tá ganhando dá entrevista, explica o porquê eles estão vivendo o ápice e etc. A derrota é também interessante. E tão interessante quanto a vitória. Às vezes até mais interessante, tá ligado? Porque é aquele jogador, quando ele perde, e ele perde várias vezes, ele vai ter uma nova visão e nova perspectiva, tá ligado? Então é bacana você entender. Eu sou totalmente contra, tipo, está perdendo, fica isolado e etc. Não, pelo contrário, você está perdendo, compartilha a sua cabeça, compartilha o que você tá pensando e vai fazer, enfim. Porque não é 5 minutos, 10 minutos de entrevista que vai matar você, entendeu? Ou fazer você perder. Nova, né? Já falei isso em várias entrevistas, que eu nunca joguei um CBLOL que eu perdi tantos jogos assim, né? A gente lidou no meio do split meio que não repassando a responsabilidade. Eu acho que quando a gente errava, todo mundo, assim, de certa forma, passava a responsabilidade pro outro. E no meio do split eu acho que a gente começou a cobrar de uma forma certa, tipo, não é um cara que tem que ter a responsabilidade inteira do time. É muito difícil você perder tantos jogos e O psicólogo, filho. você se manter otimista ou se manter esperançoso que as coisas podem melhorar. Mas durante o split a gente sempre teve focos que a gente trabalhou, né? Então, eu não acompanhei a pré-temporada com eles. Eu comecei junto com os treinos presenciais e a primeira demanda que a gente lidou bastante, que a gente conversou muito, foi sobre o nosso desempenho em treinos. E a gente deu um foco muito grande, tanto da comissão técnica quanto da parte individual sobre isso. E ao longo do split a gente foi trabalhando muitas coisas. E a gente também focou muito, por exemplo, na parte de atitude, na parte confiança entre os players. Mas é muito difícil você trabalhar essas coisas e no fim de semana ir tomar um 0-2. Então parece que por mais que durante a semana a gente tenha evoluído, que a gente tenha tido treinos melhores, que a gente tenha tido resultados diferentes, você chegar no stage e perder é muito complicado. E eu sinto que isso atrapalhou muito, mas a gente nunca retrocedeu, né? Desde o começo a gente sempre foi melhorando e a gente sempre foi entendendo muitos pontos. E até que chegou no momento nessas últimas 2 semanas que acho que foi o nosso maior ponto de evolução, tanto tático quanto, como o pessoal gosta de falar, da parte mental, né? Foi quando a gente teve bons jogos e a gente teve adversários muito difíceis, né? A gente jogou contra PEN, Kabum, Loud e Fluxo. Então, acho que é isso. Foi uma pressão muito diferente pra mim, principalmente porque, né, presencial, tipo, esse contato a mais com os fãs também. Eu acho que eu não lidei da melhor forma, que tipo, eu olhava bastante Twitter, assim, a galera falando muito mal, principalmente de mim, assim. Aí eu acho que eu não lidei da melhor forma. O que me ajudou bastante foi comentar sobre isso com os outros jogadores, né? Principalmente com a Osh, que foi o que mais me ajudou. E eu falei, mano, desativa esse negócio aí. E é isso, segue fazendo trabalho. Eu acho que tiveram várias coisas que influenciaram nosso desempenho meio abaixo do esperado. Acho que os próprios jogadores, a org atrasado, por exemplo, a Office, o staff, todo mundo acabou. Guys, eu não tô entendendo por que vocês estão spamando Tá Feliz Minerva. É pra eu comentar sobre isso ou vocês estão sendo engraçados? Só por curiosidade. Eu nunca fiz comentário totalmente de graça pra aloprar alguma coisa assim, mas tem programas, por exemplo, que são oficiais, como Cartinha, que a gente precisa comentar a performance de todos os players. Eles performando bem ou mal, faça chuva, faça sol, entendeu? Esse é um dos lados negativos de ser pro. Você vai ser julgado. Você não quer ser, é só trampar com outra coisa.
entendeu? Não tenho muito bem Acabou o que falar. Foi todo o conjunto de pequenos erros que acabaram dando esse resultado ruim. Eu procurava não me afetar tanto, mas é impossível falar que eu não me afetei. Quando você começa a perder, você começa a dropar confiança, você começa a se perguntar, mano, o que a gente faz pra resolver o problema? E aí a gente resolve um problema, aparece outro, então fica tipo... E o julgamento vai em qualquer bola trampo. de neve. Exatamente. Eu senti que faltou mais atitude nossa dentro de jogo. Acho que conforme a gente foi perdendo a confiança, a gente meio que foi perdendo a atitude. Mas eu senti que no finalzinho ali a gente começou a recuperar, sabe? Esse split teve muitos problemas diferentes, né? Como eu disse anteriormente, no começo acho que foi meio que esse conflito de ideias. Conforme o split foi passando, eu acho que a gente até começou a ter ideias melhores e mais alinhadas, assim. Eu acho que a gente estava treinando com a ideia certa. Mas eu acho que além disso a gente tinha meio que alguns problemas para jogar no palco, né? Para jogar em verdade. Olha só, então, só um off-topic ali que o Pilage comentou. Há uma grande diferença. Eu vou abrir aspas Pilage. E estão julgando a performance, não a pessoa. Isso precisa ficar claro e a galera não sabe separar as coisas. Julgar o profissional da pessoa é uma coisa, agora a aparência, enfim, qualquer outra coisa já são outros 500, tá ligado? O profissional dele é o profissional dele. Tem meio que uma junção de muitas coisas que meio que é o reflexo da nossa performance, né? Eu acho que por mais que a gente tenha melhorado um pouco, no final do campeonato a gente tem muita coisa para poder arrumar e fazer ainda. Todo split eu fico um pouco mais careca, então eu tô acostumado com os problemas. Eu sinto que a gente lidou da melhor maneira possível. Eu sou um cara que eu sou muito focado em ganhar o próximo jogo, é só nisso que eu penso, então eu vou solucionando problemas à medida que eles vão aparecendo. E é o meu forte, né? Planejamento pro final de semana, é o que eu faço de melhor. E eu acho que é isso. Problemas em geral, assim, a gente tem uma boa comissão, não só eu e o Strazi, mas a gente também tem o Brunão, a gente tem o Mortal, a gente faz reuniões constantes, então a gente sempre estava tentando trabalhar em volta do que estava aparecendo. Principalmente no meio do split eu fiquei um pouco frustrado, mas consegui lidar lá para as últimas 2-3 semanas. Eu acho que o meu desempenho já tinha voltado a melhorar, já tinha conseguido ficar mais focado nos treinos. Eu acho que esse meio tempo que eu fiquei tiltado, acho que foi uma coisa meio comum, porque estava todo mundo com uma expectativa mais alta, os jogadores, coach, staff, a própria org. Então acho que acabou sendo uma coisa meio normal. Quando a gente reparou que não dava mais para pegar playoff, já estava praticamente impossível. Acho que ali deu um choque de realidade em todo mundo e foi ali que eu acho que meu desempenho caiu um pouco, mas acho que já coloquei a cabeça no lugar e já voltei a treinar como deveria. Mas, tipo, cada um saber onde errou, o que você poderia ter feito a mais naquele momento. Então a gente foi cobrando isso de cada jogador, até no final do split o Aituza e principalmente o Ninja começaram a jogar bem melhor, assim, em questão de carregar o jogo, porque a gente cobrou muito dos dois, assim, tipo, não é o meu papel ou do Damage de carregar as fights, não é a gente que vai calar o target, não é a gente que vai dar um V9 na fight. Então, muitos jogos eu e o Damage principalmente sentia que a gente morria à toa no jogo porque a gente não estava disposto a matar o inimigo. Então, a gente começou a cobrar muito essa responsabilidade dentro de jogo e isso foi mostrando um jogo mais eficiente, né? E também mais proativo de todo mundo. Eu acho que no LoL, quando falta a proatividade de cada jogador em certo momento do jogo, ele fica mais complicado. Por exemplo, se eu não tenho tanta proatividade no early game, nosso jogo vai pro ralo e fica complicado. E isso é questão de fight, né? Quando os carries não estão sendo proativos, não estão jogando agressivo com a flash up e essas coisas, o jogo fica mais difícil para quem tá apanhando ali, que geralmente esse meta é muito tanque na jungle, muito tanque suporte. Então eu e o Damage senti essa frustração de tipo, pô, a gente tá engajando, tá pegando os caras, mas não tá acontecendo nada. Então a gente começou a repassar essa responsabilidade também de como fightar no jogo. E eu acho que isso foi a cobrança que cada um teve no outro, assim, tipo, entender essa responsabilidade individual que estava afetando muito o nosso coletivo. Então, no decorrer do split, foi melhorando bastante isso. Hoje em dia, acho que quando a gente fala da parte desempenho, né, a parte competitiva, é crucial você ter um psicólogo. Eu posso citar muitos fatores e vender meu peixe aqui, mas a gente fala de pressão, a gente fala que são 5 indivíduos formando um time que, quando você olha uma pessoa específica, ela é uma coisa, mas o papel no time pode ser outro. Então,
é muito complexo essa parte. Dentro do LoL existe uma resistência muito grande, ainda mais quando se trabalha com imports. A cultura, a parte cultural de adaptação é muito diferente, é muito difícil. Então, quando alguns times às vezes não têm a melhor experiência possível. E aí, quando a gente pensa na parte de desempenho, na parte competitiva, na parte que gere todo o time, a gente tem que pensar que existe uma pessoa ali, toda a história de vida dela, e que também existe uma pessoa como jogadora, e que também existe uma pessoa como parte de um time. Então são muitas coisas a ser levadas em conta. E às vezes um trabalho mais simples pode resolver um problema gigantesco, mas às vezes precisa ser uma construção. Eu sinto que ano passado teve muito disso. Era o começo com o Neo e o ZZK, eles eram pessoas incríveis, mas eles não entendiam muito bem a minha função, para que servia um psicólogo no começo. E isso não só comigo, mas com toda a equipe multi que a gente tinha. Então existia uma resistência maior. Mas a gente foi adaptando, a gente foi conversando, a gente foi entendendo, a gente não foi forçando nada, a gente foi fazendo um trabalho conjunto e a evolução do time foi seguindo, tanto na parte tática quanto na parte fora do jogo. Então quando a gente pensa não só em psicólogo, mas fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, isso tudo é crucial para o desempenho. Naturalmente, quando você trabalha com competição, quando você vive a competição, você sente um pouco essa pressão, sim. O resultado de hoje é o que vai significar para a carreira não só minha, mas dos jogadores e do Aoshi amanhã. Então a gente sente, sim. Porém, é numa magnitude diferente dos jogadores, porque enquanto o jogador vai ter o desempenho dele medido diretamente por como ele joga, a comissão técnica tem muito mais nuance. Então, no fundo, o que realmente acaba pressionando a gente ou não é resultado, e é a gente decepcionar a torcida, decepcionar Isso é verdade, viu? Isso é o que mais, pra mim, pessoalmente, é o que mais pega. Isso é verdade. Ver as pessoas que assistem todos os jogos, estão sempre torcendo pra gente e se decepcionando com derrota após derrota no final de semana, isso que mexe muito comigo. Mas é o que a gente tem que lidar, viver com competição. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Claro que você não quer perder sempre, igual foi esse split. Mas também, olhando de certa forma, algo positivo, eu acredito muito em tirar coisas positivas de todas as situações. Então, mesmo a gente tendo se sentido impressionado, tendo resultados ruins, eu aprendi muito a lidar com isso, identificar o que está ou não sob meu controle e procurar fazer o meu trabalho sempre e esperar que o resultado venha naturalmente. Eu acho que pra mim, assim, o que me ajudou meio que curiosamente, assim, acho que foi quando eu fiz um post no Twitter, né, em rede social, assim, que eu meio que não foi alguém que escreveu pra mim, né, acho que foi uma coisa que eu fui pensando, assim, foi meio que uma reflexão minha comigo mesmo, e acho que no final do texto eu falo, né, que, tipo, eu já ganhei CBLOL, já ganhei o prêmio de melhor top, já jogo há muitos anos já, né, então, tipo, se eu quisesse parar assim, eu poderia parar, mas se eu realmente continuo a jogar até hoje, mesmo a gente perdendo 8, 9, 10 jogos seguidos, eu ainda continuo jogando solo kill e querendo fazer todas as coisas certas, assim, vendo VOD e tal. Eu acredito que é porque eu amo muito esse ambiente, né? Não só a competição, mas o próprio jogo em si. Então, e ele ama, hein, pai? acho que desde esse momento eu comecei a ter uma relação menos tóxica, assim, com o jogo, né? Porque querendo ou não, a gente é competidor e a gente sempre busca ganhar, né? E você vir com a derrota é sempre uma frustração muito grande. Mas o que eu tentei, conforme as semanas foram passando, as últimas, é meio que desvincular a felicidade com o resultado do final de semana. Óbvio que a gente sempre vai querer vencer, né? E, tipo, ficar perdendo, assim, incomoda um pouco. Mas eu acredito que eu aprendi a ter mais, meio que um certo prazer com o processo da melhora e continuar melhorando como jogador. Em questão do metal, eu sempre, desde o ano passado, eu lidei muito de coisas externas. Eu acho que, tipo, querendo ou não, né, a galera que tá de fora, que tá vivenciando o que tá acontecendo, não sabe o quanto você tá dando seu 100%, etc, no seu dia a dia. Então, opiniões alheias e de fora, assim, eu não me importo tanto, mas acho que o mental pesou bastante, porque a gente tava tryhard em toda a situação que se tornou assim, tipo, a gente tava decidiu um mid um pouco mais tarde, então a gente sabia que a nossa situação não tava tão favorável em comparação aos demais, mas tipo... Ele tá completamente certo, viu, de não se importar com opiniões de fora, porque
Assim, eu acho que não pode ser algo absoluto, né? Eu acho que ele não pode só cagar para isso e foda-se. Eu acho que a opinião dele e do time dele, dos companheiros dele que vivem o cotidiano ali com ele, tem um peso muito maior do que da comunidade, do que do Minerva, do que do Minerva, do que do Baiano, do que do Mylon, do que do Minerva, do que do ESA, tá ligado? Mas eu acho também que ele não pode se desligar a tudo, tá ligado? Porque daí pode ser um pouquinho, até mesmo maléfico para ele, entendeu? A gente tava correndo atrás, eu acho que o mental começou a pecar quando a gente tentou muita coisa e não tava alinhando, demorou, sabe, para engatar certas coisas dentro do jogo. Eu acho que a gente começou a ver os jogos se esvaindo assim da nossa mão, muitos jogos, principalmente ganhos no decorrer do split. Não foi como... A gente teve jogos feios, alguns jogos feios, principalmente aquele contra a Fúria. Bastante jogos feios. Um jogo que eu me recordo contra a Loss foi muito horrível também da nossa parte. Acabou. Então teve um jogo ou outro que foi muito feio, muito abaixo, mas os demais a gente sempre estava batendo de frente, ou até mesmo de forma mais coordenada com outro time, mas como eu disse, a responsabilidade individual às vezes pecava e a gente perdia e deslanchava o jogo e deixava ele escapar. Então a situação não foi azar, mas a gente tentou muita coisa e demorou para engatar. Eu acho que isso que foi desgastando o nosso mental. E quando a gente já estava fora, né, dos playoffs, o mental já meio que estabilizou, porque querendo ou não tinha tanta pressão de performar assim, mas a gente até performou melhor. Então acho que tentar buscar entender o que a gente fez nessa reta final para trazer desde o início do split, eu acho que é um pontapé que vai ser muito favorável para a gente. Então eu acho que quando a gente entendeu a nossa comunicação, a nossa responsabilidade individual, acho que a gente começou a jogar melhor, mas principalmente o nosso mental estava mais de boa, porque não tinha nada pior parecido para acontecer, porque depois daquele jogo da Fúria parece que o pior foi tudo ali, e estagnou tudo o nosso pior naquele momento. Então a partir dali a gente falou, vamos fazer bons jogos e sair com uma certa dignidade do campeonato. E eu acho que isso que meio que alavancou um pouco nossa confiança também. O que mais ajudou foi ficar mais próximo ainda do time, ficar meio que isolado nessa bolha do time, assim, e não ligar tanto para comentários de fora. Foi o que mais me ajudou quando eu tava muito doidinho. Acho que nem tudo tá resolvido ainda. Acho que a gente precisa não lavar roupa suja, porque eu acho que isso já foi uma boa parte realizada. Acho que só falta alinhar algumas coisas, talvez mudar o pensamento de uma ou outra pessoa assim. Mano, tadinho do Canalha, eu tenho muita dó dele. Enquanto tava tendo o split, eu mandei uma mensagem para o Canalha, tá ligado? Uma mensagem fofa. O Canalha, ele passou por muitas coisas negativas na carreira, tá ligado? E ele não merecia. Eu acho que muito do que ele passou negativamente na carreira foi por causa de desleixos de time que participaram ou participam da franquia do CBLOL. E é bizarro, tá ligado? É bizarro. Por exemplo, o que a Rensga fez lá atrás é bizarro. Assim, vocês podem fazer meme e me citar como uma parte negativa da carreira dele, mas é porque quando eu saí da Rensga, eu fiz aquela live, né, engraçada, que teve eu brincando com FGTS, Goku de Zera, Fibil de Agiota, enfim, toda essa porra. Mas existem coisas de negligências pesadas por parte da Rensga, e fez o cara ele jogar ali e performar nas piores condições possíveis que um atleta de alto nível precisaria, só pelos jogadores que estavam ali com ele dentro do time, tá ligado? Aí depois, em seguida, ele vai para a INTZ e passa pelas mesmas desgraças, entendeu? E tipo, olhando a performance individual dele, ele não merecia estar em times assim. Na verdade, times assim não mereciam estar no CBLOL, entendeu? Não mereciam estar ali na competitividade. Porque não tem competitividade, é justamente uma ausência de competitividade. Por exemplo, estaria tudo bem a Liberty perder muitos jogos pela line que ela fez. Se no final de tudo eles perderam mais jogos do que venceram porque foi um sacrifício ali, mas eles evoluíram o Makes, eles evoluíram o Cuvalo, por aí foi, God, bacana, foda. Mas o caso da INTZ não foi um planejamento, foi novamente uma ausência de planejamento. E o Canalha não merecia estar em um time assim, entendeu? Eu tenho muita dó dele, de verdade, porque
Ele, como pessoa, é uma pessoa excelente. A família dele é uma pessoa mais excelente ainda. São pessoas excelentíssimas. E ele é muito esforçado, tá ligado? Eu comentei com todos vocês, né? Eu tava acordando cedo quando eu tava na Rensga, obviamente. Hoje eu não acordo cedo porque o meu horário de stream. Porque também nenhuma outra lenda tem o interesse de fazer live de noite e madrugada. Eu preciso fazer live de noite e madrugada. E é o meu horário. É o que eu mais gosto, foi o que eu me adaptei. Mas quando tava lá na Rensga, eu acordava 8, tá ligado? 7 horas. Pra começar o dia ali, ir para academia e tal. E o canalha já tava acordado e ele tava estudando coreano e inglês, porque ele queria, o sonho dele é jogar lá fora, tá ligado? Então, ele já desde cedo, como que eu posso dizer, tava se prontificando em estar com tudo preparado pra ir jogar lá fora. Bota fé? Guys, obviamente que quando eu falo acordar cedo, se o seu acordar cedo é acordar 5 horas, foda-se, isso é você. O meu acordar cedo era 7, 8 horas, tá ligado? E eu era um atleta de alta performance, entendeu? Se o seu cedo não é esse, foda-se, tá ligado? É isso. Uma das coisas que eu posso falar pra pro você? psicólogo, acho que Cada um tem a sua realidade, se guys. abrir é uma Nenhuma é coisa muito maior ou importante. menor do que a No outra. caso, Bob não. Então, acho que Eu acho que uma das coisas importantes, com certeza, foi o psicólogo. Acho que conversas e se abrir é uma coisa muito importante. No caso, Bob não. Então, acho Foda-se que eu também. o nosso Justo. trabalho ali Foda-se na nós parte todos. psicológica, a gente discutiu bastante. Cada derrota a gente conversava, mas a gente percebeu que nossas conversas não estavam indo muito pra frente. Foi quando, tipo, a gente resolveu, mano, falar o que a gente achava um do outro e que a gente tinha que fazer pra mudar. No começo a gente conversava normalmente na sexta-feira, antes dos jogos, um dia antes, mas como as coisas às vezes não vão acontecendo do jeito que a gente quer, a gente sempre, durante o split, teve muito uma ideia de que a gente precisava testar coisas diferentes, então a gente foi adaptando. Então a gente mudou o nosso pré-jogo no dia de jogo, então a gente fez uma concentração diferente e eu pedi muito feedback dos players para entender o que funciona para cada um. Eu não queria que eu trouxesse algo pré-game que talvez para um fosse bom e para outro não. Então a gente meio que entendeu ali junto como cada player se sente melhor para se concentrar durante o jogo, para poder ter uma melhora no jogo. E a gente também adaptou durante a semana como a gente lidava. Eu senti que quando a gente perde muitos jogos, a gente acaba perdendo a confiança nos outros. E uma coisa que faltava muito nesse time, eu sinto que em um certo momento foi essa conexão entre os players. Então a gente começou a fazer muito mais atividades e dinâmicas conjuntos, a gente começou a jogar muito mais coisas, a gente começou a estar mais junto, fazer muito mais as coisas em grupo, para que voltasse a ter aquela confiança no outro, para que voltasse a se sentir bem no ambiente, né? E no dia de jogo foi o que eu mencionei, né? A gente acabou alterando para ficar mais confortável para cada um e ser mais efetivo. Ao longo do split a gente conseguiu encontrar mais terreno comum entre as opiniões e as visões de jogo que a gente tinha. Isso foi facilitando muito, a gente melhorou bastante a nossa preparação de jogo também, a gente alterou um pouco a forma que a gente conduzia essa parte. Infelizmente, isso é algo que eu acho que não se pensa muito, mas não cabe tanto a comissão técnica, a performance individual dos jogadores. Então, se os jogadores estão numa fase que estão tendo problemas com execução de jogadas simples, problemas com lane phase, coisas assim, não há tanto que possa ser feito por comissão técnica. Geralmente, o nosso trabalho envolve mais a parte estratégica, a parte de preparação. E então isso foi algo que a gente teve um pouco de dificuldade até o final, mas conforme o pessoal foi se entendendo mais, criando um pouco mais de confiança entre si, que também foi uma questão que a gente teve ao longo do split, falta de confiança interna entre os jogadores. Conforme a gente foi conseguindo criar mais confiança, conforme saiu a pressão do stage também, conforme a gente já não estava brigando mais por nada realmente no campeonato, além de mostrar coisas boas, de mostrar uma evolução, de procurar evolução, isso melhorou nossa performance também. Tá, teve também conversa com a galera da gestão, então acho que isso ajudou bastante. Que era ninguém. E acho que de mim, assim, que eu percebi foi mais que eu precisava ser mais responsável, sabe? Tipo, eu tinha que focar no meu, a minha função e parar de pensar em tudo ao mesmo tempo. Cara, acho que eu tava pensando... O Damage deve ter sofrido. Eu acho que o Damage foi um dos que mais sofreu dentro dessa INTZ. Tá ligado? Porque o Damage, ele não é líder. Ele não é um bom líder. Ele não é líder, ponto.
Ele, na verdade, era uma pessoa que buscava suporte em outras pessoas, né? Inclusive, no time que eu tive com ele, lá na Fúria, eu ajudei muito o Damage, tá? A jogar como suporte. Eu ensinei ele muitas coisas dele ser bom jogando com o jungle. Porque quando eu saí da PEN, tempos atrás, foi quando eu saí da PEN e fui para a Fúria. E a gente da PEN tinha um League of Legends muito redondo pro jungle, tá ligado? Então eu ensinei muita coisa para o Damage. Só que, então, ele dentro dessa NTZ, ele precisava ser o líder. Então, a gente percebia na escuta, na comunicação intrépida, né, e tal, que o Damage, ele tentava falar muito e fazer o de todo mundo. O que deixava ele em claro desconforto, tá ligado? Claro desconforto. Não. Sim, agora tudo fez sentido. Quando ele foi para o Croc, lá naquela Renga, ele sabia exatamente como se comportar com o jungle para o jungle. Querendo resolver tudo e tava meio que esquecendo o principal, que é a minha função que eu tenho que fazer, sabe? Acho que foi esse choque de realidade no meio do caminho e, obviamente, conversas e lavar roupa suja e alinhar pensamentos, que foram as principais coisas que fizeram a gente evoluir. Mas se fosse definir esse split em uma palavra, eu diria que seria desafios, né? Eu acho que tanto o desafio pessoal, como em time, como o psicológico, acho que teve muitas coisas difíceis meio que pra todo mundo lidar e também nós lidar com nós mesmos, né? Tipo, independente se você é um jogador velho ou novo, perder tantos jogos assim, eu acho que te abala em alguma maneira, assim, e te faz questionar de várias coisas, então... Adúltero, ele por mais define que como desafio, nosso tá? resultado no final do split não foi bom, mas que a gente tenha melhorado só um pouco, eu acho que a gente encontrou um caminho para poder melhorar, independente de tudo, assim, eu acho que todo mundo, independente do futuro, acho que também ficou um jogador mais forte, assim, né? Uma pessoa mais forte de poder meio que ter passado por tudo isso. Acho que se fosse definir o split com uma palavra, acho que seria atitude. Acho que foi o que faltou no nosso time. Eu acho que falava isso todos os jogos. Vocês precisam jogar com mais atitude, vocês têm que ser mais responsáveis, têm que tomar mais atitude. Então, acho que foi o que mais faltou durante o split todo para nós. Resiliência, se pá. Acho que por ter conseguido voltar da minha mentalidade, assim... Quando eles falam atitude, o que eles estão querendo falar? Porque, desculpa, eu não sinto que tenha faltado atitude na INTZ. Pelo contrário. Eles deveriam até ter menos atitude em determinados momentos. O Yamp começando o dragão aos 3 minutos, sem ter pressão alguma. Aí depois ele vai para o Arauto top aos 5, morre. Tá ligado? Sem ter pressão também. Eles estavam sempre sendo proativos e fazendo as coisas. Eu não sei o que é essa atitude que eles estão falando. É óbvio. Deve ter alguma coisa ali no âmbito outgame, possivelmente. Tá ligado? E eles comentaram, por exemplo, a Ituz agora comentou que achou que talvez tenha faltado resiliência. Caralho, eu não consigo enxergar pessoas mais resilientes do que a comissão técnica, mais os jogadores dessa NTZ. Porque a todo momento eles estavam indo pro stage, eles jogavam, tá ligado? Eles comunicavam. Eles nunca não tiveram vontade de vencer. Eu assisti todos os na escuta nesse split. Nunca a comunicação deles era dropada a ponto de tipo, foda-se essa porra. Não, pelo contrário, eles sempre estavam lá. Então, tipo, depois das 14 derrotas, assim, consegui voltar, ter um pouco mais de atitude no jogo. Acho que é o que sobre define ela, né? A minha trajetória aqui. Acho que não tem Acho muito. que a palavra é desgovernado. Porque, de certa forma, eu acho que todos os jogos a gente tinha a decisão certa, o nosso direcionamento certo, mas a gente era desgovernado no caminho dele. Parece que, tipo, a gente falava, vamos fazer tal coisa, e alguém pegava o volante, virava o carro e capotava pro outro lado, tá ligado? Esse então, também tipo, foi você, eu acho que Farpas e Yamp, para Yamp. Foi essa palavra que resumiu muito o nosso speed desgovernado, porque a gente não tinha essa aptidão de estar na mesma página. Eu acho que todos os jogos, até o que a gente venceu, assim, não me convenceu de, tipo, a gente tá 100% na mesma página, porque eu já estive num time que tava 100% na mesma página, então quando você tá nesse time, você fala um A, todo mundo sabe o direcionamento que você está dando. Então, você resmunga de alguma coisa, todo mundo segue e faz acontecer. Então,
Acho que nesse time faltou muito a gente se ouvir disso e de, sabe, organizar e seguir a mesma coisa sendo falada e não deixar de se desgovernar e capotar no decorrer dele. Acho que frustrante é a palavra que eu descrevi nesse primeiro split. Tadinho, Acho que minha expectativa pro que aconteceu foi bem diferente, né? Eu imaginava que a gente ia pra playoff, só que a gente acabou ficando em último lugar. Acho que não esperava que meu desempenho caísse também nesse meio do split, foi uma coisa que também me deixou bastante frustrado. Não tem como não cair, pô. Também, né? Continuar focado pro próximo split e é isso. Eu acho que triste, porque eu esperava mais. A gente veio de um bom ano passado e eu não estava feliz. Eu acreditava em ser campeão e é sempre a minha mentalidade. Então, como a gente teve uma performance pior, eu fiquei bem triste, mas eu não foco nisso. Eu foco no que eu vou melhorar, no que eu vou fazer de melhor depois. Eu acho que a palavra que eu escolheria seria processo, porque todo resultado... É o psicólogo, né? Bem adúltero. Vem de um processo. Você não fica em último num campeonato por azar, não existe isso. A gente ter ficado em último foi resultado de um processo interno. Tanto da minha parte, da diretoria, dos jogadores, comissão técnica, todo mundo fez parte desse processo. E o resultado desse processo foi a gente ter ficado em último. Então, eu sinto que para esse próximo temporada, para esse próximo split que a gente vai ter, a gente precisa entender que o resultado vai ser consequência das nossas decisões e a gente aprendeu quais decisões a gente não pode tomar novamente e a gente vai focar para que a gente possa tomar as decisões certas para que o resultado seja consequência disso. Acho que a palavra que eu escolheria para definir o split é aprendizado. Apesar de todos os problemas que a gente teve desde o começo, apesar de todas as coisas que cabiam a cada um e não era responsabilidade minha especificamente, ou do Aoshi, as situações difíceis geram situações que você não se colocaria em outra, que você não seria colocado em outras circunstâncias. E lidar com essas situações difíceis, ver como as pessoas reagem, aprender a entender melhor o lado das pessoas, entender melhor o porquê as coisas estão acontecendo, entender como chega no ponto que chegou, é algo de certa forma enriquecedor para saber como não se deixar. Eu vi um comentário ali, ó, do Rodriguinho, né? Nem nisso eles estão numa mesma página. Reflita. Na verdade, é o certo eles não estarem numa mesma página sobre o significado desse split para cada um. Porque você repara que para um foi desafio, pro Tai foi desafio, pro Canalha foi frustrante, pro Yamp desgovernado. É o correto mesmo. E pro Guerreiro aqui, eu esqueci o nome dele, Straz, né? Foi aprendizado. E pro Aoshi foi triste. Eu acho que no final de tudo, até, tipo assim, além, né? Nós, como seres humanos, estamos, como que eu posso dizer, mano? Pode acontecer qualquer coisa, tá ligado? No nosso dia, no nosso amanhã, no nosso hoje, enfim. Então a gente tem que se adaptar da melhor forma possível. No final de tudo isso é experiência, tudo isso é aprendizado, tá ligado? Eu gosto de pensar assim, mano, que todas as coisas negativas aconteceram e acontecem por um motivo que é pra te blindar e ser um ser humano melhor. Que se repita no futuro, como entender melhor como eu mesmo reagi a tudo que aconteceu, a todas as dificuldades que a gente passou. Então eu aprendi muito sobre mim mesmo, aprendi sobre os jogadores, aprendi sobre competição, aprendi sobre lidar com momentos difíceis. Então por isso essa palavra que eu escolhi. Certíssimo. Certíssimo. Eu acho que pra torcida sempre fica o meu total agradecimento, a musicazinha, né? Agora de good vibes. Quem apoia depois de um split desse, porque realmente é torcedor e quer ver a gente vencer. Da mesma forma que a gente quer muito vencer também, não só por nós mesmos, mas também pela equipe, né? Então acho que só meu caro muito obrigado. E a gente vai continuar se dedicando aí para trazer resultados bem melhores. O recado com certeza é ter confiança ainda e esperança. Eu acho que, tipo, é difícil. A gente aqui dentro, como eu disse, a gente tentou muitas coisas para tentar funcionar e engatar de forma rápida, mas eu acho que a gente começou
Reparem que nenhum deles está com um discurso meio que de sair do time, de acabou e tal. A INTZ deve continuar com o mesmo time ou trocar peças bem específicas e pontuais. Não passa de 2 peças a mudança. Tentar fazer muito e a gente não tava sabendo nem fazer o básico e a INTZ não a tem gente verba governou pra desde aqui contratar dentro até no stage. Todos os outros players. Então ficou muito da complicado Pixel. de entender o que a gente poderia fazer melhor. Parece que eu principalmente tentei mudar o meu estilo de jogo para ver se o time engatava de outra forma e o resultado foi o mesmo. Então não era falta de tentativa, mas entender tipo mais rápido como a gente funcionava em coletivo. Então acho que nessa off-season com certeza a gente vai buscar entender tipo mais ainda, aprofundo nisso e com certeza... A INTZ hoje ainda tá tendo treino, tá ligado? O Yamp, guys, eu vou ser bem sincero com todos vocês, tá? Mais um split dele nessa INTZ pode ser fatal pro guerreiro. E o pior é que o Yamp não é ruim. O Yamp não é ruim. Não é. Tipo, essa má fase que a INTZ teve como coletivo não reflete o jogador que é o Yamp. Ele, split passados, oscilava, ele nunca foi constantemente foda, tá? O Yamp, ele é um jungle que oscila, ele flutua. Às vezes ele faz jogos muito bons. O constante dele é um bom early game. Isso é característico dele. Depois flutua, tá ligado? Mas o Yamp tá há muito tempo nessa INTZ. Estar muito tempo nessa INTZ é aceitar determinadas realidades totalmente negativas para você quanto atleta, para a sua carreira. E o triste é que talvez o Yamp não tenha espaço em outro lugar, percebe? O Yamp, ele teria espaço em alguma outra org. Eu acho que o Fluxo tá bem com o Sting, eu acho que a Liberty não manda o amigão embora. A Fúria, ok, eu acho que a Fúria pode contratar o Yamp mediante o próximo planejamento deles. Mas tipo... Ele não consegue entrar numa equipe top tier, ele não consegue desbancar o Aegis, o Carioca ou o Croc, tá ligado? Isso é um fato. São poucos os junglers que ele consegue desbancar, entendeu? E tem que ser mediante o planejamento deles, tá ligado? E o que sobra é a INTZ, ele não tem outra opção. E ele ficar de fora é também aceitar uma realidade mais ainda fatal pra carreira dele. Então o Yamp, ele tá entre a cruz e a espada há muito tempo. E o triste disso é que ele tentou sair dessa cruz ou dessa espada. Nesse último split, ele segurou muito o contrato dele com a INTZ, assinar o contrato, na verdade, com uma possível saída do Croc, da Loud. E daí a Loud poderia acabar cogitando o Yamp como uma opção para jungle, porque o último split ele não terminou mal, percebe? Então, mano... É meio cabuloso. De uma forma individual melhor, né? Eu acho que, tipo, todo mundo aqui dentro deixou a desejar bastante. Guys, não é maluco. Não é maluco. Por que vocês acham isso? O Yamp... É porque vocês, como comunidade, se baseiam muito no hoje do pro player. Quem imaginaria que o Redbert, depois de um 0/90 na Kabum, iria para a Loud? O melhor time. Vocês veem muito hoje. Vocês, tipo... o Yamp, ele ficou 0/30 nessa INTZ. Ele não vale a merda que o cavalo caga. Não é assim. O cara é bom. O cara tem um repertório bom dentro de League of Legends. A carreira dele é maior do que um split, tá ligado? Ele é bom, mano. Só que, como eu falei, ele foi uma vez para a INTZ e é difícil você sair da INTZ e ir para um time pica. São poucas as pessoas que conseguem isso. É um castigo você ficar nessa org. Essa é a realidade, tá ligado? Essa org, ela não... Alguns jogadores conseguiram sair bem de lá, mas são poucos. É você entrar lá e é pra acabar sua carreira, tá ligado? Tipo, o ciclo de acontecimento é você entrou na INTZ, você joga alguns splits e depois você vai ENEM, tá ligado? O ciclo do damage do Yamp aí é justamente esse. Mas eu não quero isso, tá ligado? Porque eles não merecem, entendeu? Eles merecem algo muito maior e melhor. Não só como futuro, mas também como presente. Essa é a verdade. Eu não fico contente falando isso sobre a INTZ, guys, porque a INTZ, acima de tudo, representa mais um time que tá dentro do CBLOL, né? Representa a gente como região, representa a gente como muitas outras coisas, entendeu? Então, não é com felicidade que eu falo isso, mas entrar na INTZ hoje é fim de carreira.
Fato. E ficar nela é pior ainda. Também individualmente falando, eu acho que isso foi mais do mental sendo abalado do que, como posso falar, de motivação. Eu acho que tipo, quando você tá mal, assim, a motivação vai decaindo bastante, você acha que nada vai dar certo, parece que nem se você levantar uma montanha nas costas vai movimentar a coisa. Então eu acho que buscar a confiança nessa off-season, tanto da gente como da torcida na gente também, eu acho que vai ser só proveitoso para todo mundo. E eu sei que é complicado, né, mas é o significado da palavra fé, né? Ter um pouco de fé às vezes é bom. Um recado pra torcida, eu queria agradecer todo mundo que Fé sempre é bom, acompanhou, Dog. que esteve com a gente, né? Em todos esses momentos. Fé é o que torceu. faz nós, seres humanos, acordarmos todos os dias. Também né? quem falou Tem mal, né? De certa forma Bem acaba muita coisa. dando uma hypada. Então é isso, muito obrigado. Eu sou muito grato à torcida da NTZ, sendo sincero. Eu acho que eu nunca recebi hate da torcida do NTZ. Talvez, sei lá, no máximo um comentário tosco, sei lá, da luta da casa, alguma coisa assim. Mas, no geral, sempre foram comentários bem positivos e sempre me motivou. E minha família também sempre me apoiou. Obviamente, eles são uma das coisas que mais me motiva, além dos fãs e torcedores. Mas eu beijo sou para bem a grato à torcida mãe do da NTZ Canalha, também. Então, eu amo ela. mesmo nesse período ruim, Uma diva. é isso. Obrigado. Tá, então, recado pra torcida. Primeiramente, queria pedir desculpa pra vocês. Acho que o mínimo que vocês esperavam era um time competitivo e a gente não conseguiu trazer isso pra vocês, então queria pedir desculpa novamente. Sinto que a gente falhou com vocês e a gente vai trabalhar, mano, o que for preciso para no próximo split isso não se repetir, porque essa situação que ocorreu nesse split acho que não foi muito legal. Rindo de nervoso. E é isso, acho que eu queria agradecer também pela torcida de vocês, todo o carinho. Vocês apoiaram a gente mesmo lá na merda, então obrigado pelo carinho. Esse split que vem a gente vai dar orgulho pra vocês. Taça. Pode deixar. Então, contem com a gente, que a gente tá contando com vocês também. Um beijo. Posso deixar um recado pra torcida. Eu acho que eu não tenho muito costume de aparecer em câmera, sou tímido, na verdade, então pra gravar isso aqui já tá sendo difícil. Mas, como eu falei da palavra que eu escolhi, eu acredito que tudo que vai acontecer é resultado de muitas coisas. Ano passado a gente tinha um processo muito bacana e o resultado a gente colheu disso. E agora a gente está focando muito nisso para esse próximo split. Então a gente vai sempre tomar as melhores decisões para que os erros do passado não se repitam. E dentro disso a gente espera que o resultado seja muito mais satisfatório e que a gente possa dar alegria. E também agradecer muito o torcedor, porque às vezes eu entro no Twitter para acompanhar tudo e a gente tinha situações que estavam 10 e eu via torcedor comentando: não, acredito que vai ser 2-0 essa semana. Então, apesar de muitas críticas, e que foram certas por muita parte dos torcedores, acho que eles têm razão em estarem frustrados, mas eu senti o apoio deles mesmo no nosso pior momento, assim. Então quero agradecer muito a eles por isso, e se tudo der certo a gente poder recompensar eles. Bom, o recado que eu gostaria de deixar para a torcida é um agradecimento por sempre estarem apoiando a gente, sempre dando um gás, isso significa muito para nós. Um pedido de desculpas por a gente não conseguir corresponder a todo apoio e a todo carinho, mas também uma promessa de que a gente vai continuar dando o nosso melhor para fazer valer o apoio de vocês e fazer um segundo split muito melhor que vocês merecem. Eu acho que torcer é isso, torcer é você amar, cobrar, você estar feliz quando o time ganha. E o importante é, mesmo cobrando, xingando quando você precisar xingar e o que for, você tá acompanhando, você ainda dá força pro time, independente de você estar no ápice ou não, você continua na caminhada juntos. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que torceu pra gente, que acompanhou a gente, que estava dando força até o final, seja criticando a gente ou não, eu acho que isso faz parte, mas estavam juntos. Então, falando sobre o conteúdo, eu achei um conteúdo bacana. Eu gostei muito desse confessionário, deles irem até ali e se abrirem com determinadas coisas. Eu queria que tivesse eles lá e que não fizessem pergunta. Só eles falando sobre o split, sobre o que eles pensam, sobre o que tá a cabeça deles, discorrendo
sobre os pensamentos deles, sobre a mentalidade deles, sobre o presente, sobre o que aconteceu no passado e o futuro. Como eu falei, guys, a derrota, ela também é tão interessante quanto a vitória. É fácil você torcer, é fácil você representar, você ser representado por um time que ele ganha, mas você precisa entender as coisas negativas também. E é com isso que eu não gostei de uma coisa só nesse vídeo. A INTZ deveria ter colocado um representante INTZ ali, além de coaching staff, o que inclui psicológico, o psicólogo, né, no caso, e os jogadores, mais o treinador e tal. Tinha que ter alguém ali para falar sobre gestão, para falar sobre INTZ, para falar sobre INTZ. Ponto. Entendeu? Deveria ter essa pessoa. Faltou essa pessoa ali, porque meio que colocou como se só os jogadores e a comissão técnica tivessem culpa, precisassem se desculpar com a torcida e alguma coisa assim. Quando, na verdade, a maior vergonha quem carrega não são os players ou comissão técnica. Para mim é a org. Ponto final. Então, o mínimo que a INTZ poderia fazer nesse cenário pífio que eles estão vivendo é colocar alguém ali representando a INTZ dentro de gestão, dentro da org mais na parte de cima, né? E explicando para o público e também se desculpando para o público, entendeu? Deveria ser melhor nesse sentido. Ponto final. Agora, guys, sobre INTZ, vocês intrépidos aqui do chat, são poucos, mas eles são muito fervorosos, tá? Bem ativos. É necessário a gente entender que a INTZ tá num momento muito delicado, muito caótico, tá ligado? Entendam que os próximos anos não vão ser anos positivos, anos fodas, vamos assim dizer. Eu acho que a INTZ precisa abraçar uma vibe, uma gestão que vá para desenvolvimento. Por exemplo, eles precisam pegar pessoas que queiram estar lá. Poucas as pessoas, principalmente pessoas que vivem circunstâncias negativas, né? Seja por má fase, seja por não ter outras oportunidades, tá ligado? Precisa encontrar pessoas que queiram estar lá, porque a INTZ não pode oferecer salários exorbitantes, não pode comprar jogadores bons, porque você entende que um jogador que ele é bom, ele vai ser caro na janela. E a INTZ hoje não tem dinheiro. Ponto final. A INTZ não tem nem patrocinador, tá ligado? Caso eles queiram bazucar na janela de transferência, é comprando jogadores do Academy. Esse é o ápice, entendeu? Esse é o limite, possivelmente, porque a menos que eles tirem dinheiro de outro lugar e coloquem para a gestão do League of Legends. Aí beleza. Mas aí vamos ver se entra numa coisa de ser sustentável ou não, né? Mas enfim, eu acho que eles precisam pegar essa vibe de desenvolvimento e pessoas que querem estar lá, que é o caso do Jean Mago, por exemplo. O Jean Mago é um bom nome para entrar nessa mid laner da INTZ. E com isso, ele faz uma base sólida para desenvolver o Jean Mago dentro do competitivo, ou algum outro rook, seja na top laner, seja na jungle, tá ligado? Aí eles precisam analisar e ver quais são os nomes que estão disponíveis para eles, né? Que querem estar lá e que faça sentido no final das contas. Eu acho que a INTZ, ela vai ter um time para ser campeã dentro do CBLOL em 2030, tá ligado? Em 2050. Quando sair o MMO da Riot é quando mais ou menos a INTZ vai estar se estabilizando para estar novamente tendo time para ser campeão. E eu acredito que essa seja a única realidade. Vocês enxergam alguma outra? Eu falo sincero, guys, porque entendam que ninguém quer ir para a INTZ. A INTZ não tem dinheiro para comprar e manter jogadores bons. E hoje em dia, você dá Pix, Diff e você fazer um time extremamente bom na teoria não te leva a lugar nenhum. Como, por exemplo, o Kabum, tá ligado? Você olha a Kabum do Academy, você olha a Kabum do CBLOL, o time da Kabum do Academy não é um time barato, tá? Não é um time barato, é um time caro também, para o Academy, óbvio. O time da Kabum do CBLOL dispensa comentários. Então, eu acho, sendo bem sincero e muito otimista, a INTZ só vai ter time para disputar título da forma que a gente projeta em 2026, 2027, eles desenvolvendo um mid laner, eles desenvolvendo um jungle, tendo a base deles, e daí eles contratando 2 outros jogadores, fazendo um time que pode entrar desacreditado, mas que também pode surpreender, tá ligado? Mas entrar no CBLOL sendo favorito e INTZ, aí eu acho que é só quando o MMO sair mesmo. Quando eu estiver com um pinico aqui na minha bunda
e cracando o MMO da Riot sem ter vida alguma, é mais ou menos quando a NTZ vai ter time pra ser campeão dentro do CBLOL antes de começar a performar, só com os players. Mas é isso. É isso.